Não consigo pagar meus funcionários. Estou em pecado, estou errando. Esse é talvez, dos problemas mais comuns, né? Um problema comum dentre empresários. Nós vivemos altos e baixos e precisamos lidar, às vezes, com situações como essas. Acabou o dinheiro, não temos mais como pagar o funcionário, só que se você demitir tem verbas rescisórias, se você demitir você não consegue vender mais, e às vezes um mês a mais que você segura, você consegue recuperar aquele valor e aí voltar a pagar seus funcionários adequadamente. Não é uma decisão fácil. E só quem é empresário conhece essa decisão. Será que eu mantenho mais um mês e arrisco? Mas se eu demitir agora, eu vou ficar sem mão de obra e eu não consigo produzir, consequentemente não consigo faturar. Então, é uma decisão difícil. E às vezes a gente acaba caindo em algumas armadilhas, como não pagar meus funcionários, certo? Então a pergunta é justo isso? É certo? É pecado? Eu vou trazer alguns pontos aqui para você refletir se isso é pecado no seu contexto. Claro que existem princípios, e esses princípios eles precisam ser considerados independente de argumentação. Então, meu foco aqui não é relativizar a palavra, não é relativizar a Bíblia e o que Deus orienta. Então, em linhas gerais, é errado? É errado. Você deve a uma pessoa, ela tem direito àquilo, o prejuízo que você vai causar na vida dela é grande. Agora, existem algumas coisas que você deve levar em consideração. Lá em Josué, quando Josué estava conduzindo ali os israelitas na conquista das novas terras, né, que eram deles, em muitas situações Deus orientava aos israelitas a matarem homens, mulheres e crianças e animais e não deixarem ninguém vivo. Então, o que é isso? É justo? Não é justo? Faz sentido? Não faz sentido? Se a gente olhar de uma perspectiva crua, não é justo. Você matar mulheres e crianças, o que as crianças têm a ver com aquilo? Mas Deus mandou, e se Deus mandou, é justo, porque Deus tem a perfeita justiça. Em outros casos, por exemplo, Deus fala de 7 coisas que ele não gosta, e a 7ª ele odeia com a sua alma. Uma das coisas que Deus não gosta é derramar, que as pessoas derramem sangue de inocente. Mas a que ele abomina é a contenda entre os irmãos. Então, qual é o senso correto de justiça? O que é justo e o que não é justo? O que é certo e o que não é certo? Por isso a gente precisa meditar na palavra. E aí, para que você tenha essa iluminação, se no seu contexto que você está fazendo, podemos considerar isso um pecado, algo ruim, claro que a consequência é sempre ruim, né? Matar uma pessoa é sempre ruim, dever uma pessoa é sempre ruim. Mas para você entender se isso é algo que é justo, a primeira coisa é meditar na palavra. E a segunda coisa existe uma passagem também em Josué em que eles fazem um acordo com uma das tribos que os engana, né? Eles chegam lá, eles sabendo que os israelitas iriam invadir, eles estavam do lado de Deus e que eles iam com certeza ganhar. Eles, sendo uma tribo próxima à tribo de Israel, eles pegam vários presentes, sujam os presentes, envelhecem os presentes e chegam até a tribo dos israelitas oferecendo como se fosse um tributo, dizendo que eles vinham de longe e tal. Então eles enganaram os israelitas. E sem consultar a Deus, a palavra diz que sem consultar a Deus eles fazem um acordo com essa tribo, dizendo que não iriam atacar e não iriam dominar essa tribo. O que acontece é que a palavra diz, em função desse acordo, que eles não consultaram a Deus sobre o acordo, eles foram enganados e tiveram que conviver com aquela pedra no sapato, porque o acordo havia sido feito e eles não voltariam atrás na palavra. Então olha só, se você não consulta a Deus nas suas decisões, não adianta depois adianta, né? Porque Deus está sempre ali para nos ajudar, mas não adianta depois ficar, ai meu Deus, me ajuda, por que o Senhor colocou isso na minha vida? É o demônio, é o devorador, é não sei o quê. Não, se você tomou a decisão e não consultou a Deus, essa é uma consequência das suas ações. Então, as coisas que você faz têm consequência, como por exemplo, no caso de Jacó, que após enganar o seu pai e o seu irmão, ele passou anos sofrendo na mão do seu sogro e acabou se redimindo e tudo mais. Agora, isso elimina as bênçãos de Deus e a presença de Deus na sua vida? Não, até porque senão a descendência aqui de Isaac, Jacó, etc.,
não teria nenhum tipo de benefício, nem nós principalmente, né? O rei Davi foi extremamente abençoado, mas adulterou. Então, não é pelos nossos erros, né? Por isso Jesus veio, porque se fosse pelas coisas que a gente consegue fazer, a gente não conseguiria alcançar a salvação. E por isso se chama graça, porque veio de graça, né? Jesus nos deu, apesar das nossas falhas. Então, só que seguindo ali para o Novo Testamento, então, tenha tudo isso aqui em consideração. Agora eu vou te dar mais algumas coisas para ter em consideração. Seguindo aqui para o Novo Testamento, eu até brinco que existe um hack para você ir para o céu, que é, primeiro, lá diz o seguinte: com o mesmo peso que você julgar, você será julgado. Então, se você não julgar ninguém, você não será julgado, certo? Então você será julgado com este peso. Se você perdoa tudo, com esse mesmo peso você será julgado, você será perdoado. Agora, tem um outro que Jesus diz, olha, antes de deixar sua oferta no altar, se você tem um conflito com seu irmão, vai e se reconcilie com seu irmão. E se você estiver a caminho do juiz, ele diz assim, se você estiver a caminho do juiz com seu irmão, se reconcilie no caminho. Porque se você chegar até o juiz, você será condenado, certamente. Ele não está perguntando se você é o culpado do conflito. Ele está dizendo, tem um conflito? Você será condenado. Porque todos nós temos motivos para sermos condenados. Agora, se você se esforça para não prejudicar ninguém, ninguém tem do que te acusar para o juiz. E se ninguém tem do que te acusar, você provavelmente será livre, né? Então, se você perdoa tudo, não prejudica ninguém, você provavelmente será salvo, né? Então, eu brinco que esse é um hack para ir para o céu. Mas qual que é o grande ponto aqui? Você prejudicou um funcionário. Então você tem que observar e buscar a orientação de Deus e orar para saber se é algo que você pode reconciliar. Não adianta, por exemplo, você dar o dízimo na igreja devendo um funcionário. Captou? Então vamos lá. Além disso, Paulo, na carta aos Coríntios, ele descreve que nós somos... que nós de rosto livre somos agora representantes de Cristo. Então, que a gente chama, né, das cartas vivas de Deus. Então, nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Então, o impacto de você dizer, eu sou evangélico, eu sou cristão, e dever um funcionário e fazer coisas desse tipo, pode ser muito grande, muito grande. E você vai estar transmitindo um evangelho errado. Por isso que se diz, seja quente ou seja frio, mas não seja morno, lá em Apocalipse. Porque é melhor você dizer, então, não sou evangélico, do que você dizer que e ser mais ou menos. Você vai à igreja, faz tudo certinho, mas cai na gandaia e prejudica as pessoas. O que isso acontece? Você vai prejudicar a missão, prejudicar o trabalho de salvamento de almas para o reino. Então é melhor que você seja frio. Então, ou é ou não é. E se for, que seja a 100%. É fácil? Não. Então quem te disse que isso seria fácil? Então às vezes você vai ter que abrir mão da sua qualidade de vida, às vezes você vai ter que abrir mão do seu recurso, do seu sonho, para não prejudicar ninguém. Quantas das vezes talvez você deixou de pagar alguém, um fornecedor, ou não, fez uma coisa que não era tão certa, às vezes você se justifica dizendo, não, mas eu tentei, mas é difícil. Muitas das vezes é simplesmente porque você está vendo que não está dando certo e você quer insistir. Ou você está vendo que não tem que fazer negócio com determinada tribo e você fez, ou você não consultou a Deus, ou você foi vaidoso, ou você foi egoísta, ou você foi negligente. Então você precisa entender qual é a sua parcela de responsabilidade nisso aí. Então, talvez, consequência que nós estamos trabalhando aqui, que é de você não ter cumprido com algum compromisso, com algum fornecedor, ou prejudicado alguém, possa vir de uma causa que é a vaidade, ou o orgulho, ou algum outro pecado que vem antes. Então a pergunta é, a gente tem sido bons representantes de Jesus na vida das pessoas? Eu tenho uma prática pessoal que é a seguinte, eu direto, vira e mexe, é como se diz, o pecado ele acusa, né? Vira e mexe me vem à cabeça algumas pessoas que eu sinto que prejudiquei, ou que eu tratei mal, ou coisas bestas do tipo, nossa, eu poderia ter dado um presente melhor, fui mesquinho, né? E eu tento resolver isso. Falar, cara, eu vou comprar um presente melhor e levo para a pessoa 10 anos depois. A pessoa nem lembra de mim, mas eu vou e eu levo. Ou eu respondo a um e-mail que eu respondi de maneira rude, 10 anos depois eu respondo de desculpa, naquele momento eu fui
mal educado e peço desculpas. Então eu tento ir resolvendo essas coisas para que eu tenha o mínimo possível de pessoas com coisas do que me acusar, porque Deus vai colocar na sua infinita justiça tudo na balança e eu quero diminuir o peso da minha pesada balança de pessoas que eu prejudiquei e aumentar o peso das pessoas que eu ajudei. Então, essa é uma estratégia que eu uso e eu acho que você também pode utilizar. Então, concluindo, primeiro, não se apegue ao seu senso de justiça, você não sabe o que é justiça. Vá procurar na palavra o que é justiça. Ore para Deus sobre o que é justo, para Ele, da perspectiva dele. Lembra que Deus continuou falando conosco através de profecias e diretamente Jesus nos deu um canal direto com Deus e deixou o Espírito Santo para isso. Não prejudique ninguém, perdoe tudo, esteja disposto a abrir mão de dinheiro para não prejudicar ninguém, para não ser um mau representante de Jesus e poder ser quente e não morno, que é a pior das situações. Espero que vocês tenham gostado e que isso tenha sido esclarecedor. Cuidado com a culpa, não fique se sentindo culpado, porque a culpa ela é uma espiral negativa em que você, através da culpa, não age, não melhora e aquilo te gera mais culpa e mais culpa te gera mais paralisia e mais paralisia te gera mais culpa. Pede perdão para Jesus, pede perdão para as pessoas. Se Ele te perdoou, se Deus te perdoa, então você está perdoado. Daqui para frente você tem uma nova vida. Então, se você fez tudo errado daqui para trás, faz tudo certo daqui para frente. Pede perdão e siga em frente. Não deixa a culpa ser o peso que vai te segurar onde você está e não melhorar daqui para frente. Então é isso e até o próximo vídeo.